Meus queridos, eu tenho uma proposta muito boa e relevante para todos vocês. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. E a partir da próxima semana, nós iremos estudar a vida de cada discípulo de Jesus. Nós vamos ter a maravilhosa surpresa de como viveu, de como foi o ministério de cada discípulo de Jesus, como eles terminaram o ministério dele. Você não pode deixar de nos acompanhar. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, mostrando um Cristo dinâmico, um Cristo ativo, um Cristo que desenvolveu muitas habilidades, mas um Cristo que, acima de tudo, ele precedeu a comunhão com Deus através da oração para que seu ministério fosse um sucesso. Convido a você agora para nós estudarmos e a partir do próximo sábado nós estaremos estudando a vida dos discípulos de Jesus. A cada sábado nós estudaremos a vida de um discípulo de Jesus. Vem comigo agora no estudo da lição. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma vez debatermos, discutirmos e, acima de tudo, refletirmos sobre aquilo que nos diz a palavra do Senhor através do Evangelho de Marcos. E hoje, especificamente, o capítulo 1, por se tornar um capítulo importante, extremamente necessário para que nós possamos conhecer a vida e o ministério de Jesus Cristo. E aqui, nessa lição de hoje, a lição número 2, ela trata sobre o tema Um Dia no Ministério de Cristo. E gostaria de dizer a vocês, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos agora ao verso mais importante, vamos dizer assim, o verso áureo desta lição, que se encontra em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 17, que diz: Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Veja que texto bonito. O que Jesus deseja fazer na sua vida? Ele chegou, para esse pescador, para esse homem chamado Pedro, e fez uma convocação para ele. Deus também faz hoje comigo e para contigo uma convocação, um chamado. E para que nós possamos entender esse dia dinâmico no ministério de Jesus, é importante que nós refletamos aí alguns tópicos que são extremamente importantes aqui para o nosso conhecimento. Em Marcos, Jesus, ele não é uma pessoa parada, não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa estática, ele é uma pessoa dinâmica. E no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele aparece em vários momentos, em vários lugares e em várias situações. E é exatamente quando Cristo ele aparece na Galiléia, em Cafarnaum, no deserto, em público, em particular, em solitário, nesses diversos momentos do ministério de Jesus, que nós podemos atentar aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Notai bem o que nos diz algumas questões aqui que estão elencadas. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No verso 16, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados seguiram a Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E depois nos diz, verso 22, maravilharam-se de sua doutrina, porque eles ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem tu és,
o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bramando em alta voz, saiu dele. Todos admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vinha a ser isso? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena os espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Meus queridos, aqui, conforme eu disse anteriormente, Jesus ele aparece aqui em vários momentos, em vários lugares, em várias situações. Em um capítulo só, nós encontramos Jesus de dia, de noite, de madrugada, fazendo em comunhão, em lugares diferentes, como na Galileia, em Cafarnaum, no deserto, em várias situações, em público, em particular, em solitário. Essa é a dinâmica de alguém que realmente compreende que a sua vida deve e pode ser proativa. Quantas pessoas não estão aí paradas, não fazem absolutamente nada? Se a gente observar, Jesus ele viveu 33 anos. Ele só começou o ministério dele aos 30 anos de idade. Na verdade, ele só teve 3 anos e meio de ministério. Mas o muito que ele fez, o muito que ele representou, fez uma diferença significativa e relevante na vida das pessoas. E é importante nós ressaltarmos também nesse aspecto, não é, para o nosso conhecimento, dividir essa lição em tópicos. O primeiro tópico: siga-me. E é importante, o chamado de Cristo foi irrecusável. Cristo, ele chama uma pessoa. E aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, né, Jesus viu nesses homens dos quais ele chamou para o ministério, né, homens diferentes para segui-lo e seus discípulos. Jesus viu nesse homem habilidades de pescadores que poderiam ser usados para o avanço do Evangelho. E quando a gente lê exatamente o capítulo 1, o verso 16, que nós lemos há pouco, eu vou mais uma vez puxar aqui a minha Bíblia para trazer para vocês, aqui no capítulo 1 desse Evangelho maravilhoso de Marcos, no capítulo 1, no verso 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos de Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei pescadores de homem. Veja, Pedro, André, né, foram chamados por Cristo. Por que esses homens foram chamados? Porque Cristo, ele viu nessas pessoas ativas, determinadas e abnegadas o desejo de quê? O desejo de segui-los. E quando Deus chama uma pessoa, ele faz também a diferença na vida dessa pessoa. E no segundo tópico da lição, fala aqui de um culto inesquecível, e no versículo 21, depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. No capítulo 1 de Marcos, ocorreu um culto inesquecível. Já imaginou você estar na sua igreja, a sinagoga da época era a igreja de hoje, para assim entender, né? E você ter o privilégio de ouvir Jesus falar. Talvez a gente não veja Jesus pessoalmente como se viu há 2000 anos atrás, mas você pode sentir a presença dele na sua vida e no seu coração. E no capítulo 1 de Marcos, ocorreu esse culto inesquecível. Alguns elementos são vistos nesse culto. E o que Jesus ele fez nesse culto? No verso 21 diz, ele ensinou, né? Isso mostra ensinamento, instrução. No verso 24 diz, que temos contigo, Jesus, Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui está a exaltação. Aqui há também, nesse contexto aqui, que Jesus, ele entra na sinagoga, depois no mesmo contexto, ele expulsa o demônio de uma pessoa. Isso é instrução, é exaltação e é libertação. Ao Jesus libertar um processo em público, ficou claro que sua identidade não podia ser escondida. Ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que faz a diferença na vida de uma pessoa. Terceiro tópico da lição, Jesus guarda o sábado, realizando atividades como
né? Se a gente observou aqui direitinho, o verso 29, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Olha que coisa maravilhosa, né? Diz que Jesus, saindo da sinagoga, que Jesus, ele fazia com que o sábado fosse um dia especial para ele. Ia à sinagoga, curar doente, expulsar demônio. Se isso é importante. Onde Jesus estava, virou um hospital, virou um lugar de cura, não só para a doença física, mas também para a doença espiritual. Ele não descansou enquanto o último não fora curado. O sábado foi feito para a libertação, foi feito para o descanso físico, para o descanso espiritual, para a libertação. E assim como Jesus foi usado no dia de sábado, eu e você também podemos ser usados no dia de sábado para fazermos a diferença na vida das pessoas. Agora, o próximo tópico da lição, né, o segredo do ministério de Jesus. E aqui, em Marcos capítulo 1, verso 35, diz o seguinte: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Em primeiro lugar, a oração era o segredo do ministério da vida de Jesus. E esses versículos da Bíblia que mostram que Jesus, ele fez da oração, né, a oração, uma parte especial do seu ministério. Isso mostra o segredo da sua vitória, mostra o segredo do seu êxito. E nesse sentido, a Bíblia relata alguns momentos chaves que ele orou. Ele orou no batismo, ele orou na escolha dos 12, ele orou na transfiguração, ele orou no Getsemane, ele orou na cruz. O livro, tem um livro maravilhoso da escritora Ellen White, que Caminho a Cristo, que diz que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Então, o ministério de Jesus foi um ministério de oração. As últimas palavras de Jesus, antes da sua morte, foram expressadas em oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Foi o começo, meio e o fim do ministério de Jesus foi de oração. A minha vida e a sua oração, e a sua vida, a minha vida e a sua vida não pode ser diferente da vida e do ministério de Jesus. E por fim, o último tópico da lição: curar e respeitar a lei. Em Marcos, é importante esse texto aqui do Evangelho de Marcos para a nossa compreensão. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, né, que é o capítulo que nós estamos estudando, ele mostra Jesus ele curando um leproso, né, curando uma pessoa, né, e diz, aproximando dele um leproso, né, rogando-lhe de joelho: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante, lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. O leproso estava isolado de todo o contato do mundo. Você sabe que a lepra, naquele tempo, não existia o sistema sanitário e de hospitalar que existia hoje, sistema de vacinas e tantas coisas hoje que ajudam as pessoas a avançarem em determinadas doenças. Naquele tempo era muito difícil. E a lepra, além de ser uma doença terrível, era uma doença que levava o indivíduo ao isolamento social, né? E aquele leproso, ele estava isolado. E Jesus não permitiu o isolamento dele, porque Jesus o acolheu. E diante da multidão, Jesus fez algo contrário à lei: tocar o leproso, e assim torna aquele leproso curado. Mas em vez de receber a impureza do leproso, o leproso recebeu a cura de Jesus. Jesus não recebeu a doença dele, ele recebeu o milagre de Jesus. Ao nos aproximarmos de Jesus com nossos pecados e imundícias, ele nos afastará de nós, ele nos dará perdão e cura, tornando-nos limpos como ele. E assim, o que é que nós poderíamos entender? Depois de curar, deu duas ordens com um duplo propósito para a vida daquele homem, mas também para o ensinamento de todos nós. Mostrar-se aos sacerdotes, demonstrava que Jesus ele tinha respeito pela lei, dava aos sacerdotes a oportunidade para que eles pudessem conhecer e aceitar o Messias. Segunda coisa, calar, impedia que os sacerdotes
os sacerdotes se predispusessem contra o leproso. O leproso foi lá para mostrar que realmente ele estava curado. E segunda coisa, evitava despertar expectativa messiânica do povo, né? Então, mostrar exatamente quem era que ele tinha sido curado por alguém que eles, os sacerdotes, naquele momento não tinham ainda a clareza e não queriam aceitá-lo como Messias. E, meus queridos, quando a gente olha isso, é importante que nós possamos entender o ministério de Jesus em um capítulo, quanta coisa boa a gente não aprendeu de Cristo e do seu ministério. Então, o capítulo 1 de Marcos mostra um Cristo dinâmico, um Cristo que desenvolve as suas habilidades, desde a oração, a cura, a adoração a Deus, quando ele estava na sinagoga, a fazer exatamente aquilo que deve por nós ser feito hoje para ser um diferencial na vida das pessoas. Eu desejo que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a compreendermos esse estudo e que nós possamos compreender que a nossa vida também pode ser dinâmica. Vamos deixar de lado todo o comodismo e os dias estão se aproximando, que Jesus voltará e Ele precisa que nós tenhamos uma vida dinâmica, assim como a vida de Jesus foi dinâmica. Que Deus nos abençoe. Convido você neste momento à oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos com essas pessoas que nos acompanharam, para que a vida delas pudessem ser abençoadas. Abençoe a vida de cada um, derrame teu Santo Espírito sobre cada um deles, conceda a cada um a direção do teu Santo Espírito. Fica conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Dê um like aí, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e que Deus nos abençoe sempre.